Primeiros dias de 2023 têm sido de intensa fiscalização em postos de combustíveis de João Pessoa. O Procon da capital apura aumento indevido dos preços do GNV e da gasolina. Sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio da Jovem Pan João Pessoa o secretário do Procon da capital, Roger Guerra. Secretário, bom dia. Nesse período de fiscalização, o que o Procon constatou de irregularidade nos postos da capital? Bom dia, Denison. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui novamente falando sobre um pouquinho do nosso trabalho, da nossa atuação à frente do Procon, ainda mais num início de ano tão conturbado para os consumidores pessoenses, paraibanos em geral, em razão dessas dificuldades enfrentadas nesse mercado tão sensível que é o mercado de combustíveis. O Procon, desde o dia 1º, até um pouco antes da virada, já começou a receber inúmeras denúncias relacionadas a aumentos indevidos em postos de gasolina. Nós já tínhamos dado início a uma fiscalização intensa naquela redução oficial anunciada pela Petrobras no dia 7 de dezembro, que não chegou às bombas, e a gente queria entender um pouquinho o porquê. Mandamos as equipes às ruas. São várias irregularidades diferentes que foram encontradas, algumas relacionadas, como você bem pontuou, ao GNV, ao etanol, e outras relacionadas à gasolina e diesel propriamente ditos. Nós encontramos, no que diz respeito aos postos, o que houve? Houve um anúncio, uma previsão de acabar o incentivo fiscal concernente ao imposto federal. Então, foi anunciado pelo governo que iria assumir, que ele iria acabar com a isenção de impostos federais sobre a gasolina e o diesel. Isso levaria a um aumento de cerca de 60, 70 centavos no litro desses combustíveis. Com isso, os postos e as distribuidoras, ou amedrontados ou de má fé, já antes do dia 31, promoveram o aumento, tentando aí em 2, 3, 4 dias lucrar indevidamente em cima do consumidor. Ao assumir o governo, o atual governo federal decidiu por manter a isenção federal, ou seja, não há nada que justifique qualquer tipo de aumento. Então nós notificamos os postos, fizemos a fiscalização, reduzimos, inclusive saiu uma pesquisa divulgada ontem que você vê que o patamar dos preços já retornou ao patamar da semana anterior. Reduzimos em muitos postos o valor do litro da gasolina e do diesel, mas ainda assim, mesmo com a redução, se foi constatada a irregularidade do aumento injustificado, a gente tem por obrigação punir essas empresas, até para, de forma educativa, não permitir que isso volte a acontecer. Secretário, o governo federal prorrogou essa desoneração que o senhor falou e já sinalizou que o novo presidente da Petrobras vai manter a política de preços. Aproveitando para abraçar os telespectadores da TV Tambal que agora também estão nos acompanhando aqui, eu queria perguntar sobre essas fiscalizações e até autuações do Procon. A gente percebe que quando o preço sobe antes do que deveria, o anúncio da Petrobras sai e o posto já aumenta o combustível, mesmo sem ter comprado nesse novo preço ainda, o Procon vai lá e autua. Mas efetivamente, quanto de multa já foi aplicada aos postos aqui da capital? Porque o consumidor percebe que há uma má-fé muitas vezes em relação a isso. Mas na prática, o quanto eles já foram punidos aqui na capital? Essa é uma pergunta muito boa, Daniel, porque muitos ouvintes, muitos consumidores em geral, e até por razões óbvias, porque sente no bolso, é um mercado que atinge quem tem carro, quem não tem carro, atinge toda a sociedade. Então é natural que as pessoas queiram respostas rápidas e duras. E é isso que a gente está tentando fazer na medida das nossas possibilidades. Eu sempre deixo claro em todas as minhas entrevistas que o Procon não tem o poder de determinar o preço máximo, o preço mínimo, não é nosso papel. Não existe nenhuma legislação que estabeleça qual é o preço a ser cobrado no litro da gasolina ou no preço de qualquer produto. O que o Procon coíbe, o que o Código de Defesa do Consumidor proíbe, veda, é o aumento injustificado de preço. Então, se você quer, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, o posto que cobra o maior preço de gasolina historicamente na capital nunca foi multado pelo Procon.
Porque a nossa questão não é preço. Se você é empresário, tem sua empresa, decide botar um produto a um preço mais elevado ou com uma margem de lucro maior por parte da empresa, ou qualquer tipo de estratégia empresarial, o PROCON não pode se miscuir nisso. O que a gente coíbe são os aumentos, a utilização dos aumentos oficiais, no caso dos combustíveis, para lucrar indevidamente em cima dos consumidores. Em 2021, nós já batemos recorde de autuações, foram mais de 73 autuações, quase 80 autuações, e um valor de 670 mil de multas aplicadas. Em 2022 isso superou, nós autuamos cerca de 90 postos na capital, 88 postos para ser mais preciso, e o valor de multas superou R$1 milhão, até mesmo em razão da gente ter partido para cima em 2022 das distribuidoras. Muitas vezes o que acontece, eu sei que o posto é o último elo da cadeia de consumo, mas muitas vezes a distribuidora, que é de quem o posto compra, é quem faz esse aumento imediato quando sobe e esse aumento devagarinho quando desce. Então muitas vezes o posto é refém também nessa situação. É refém, sem dúvida. Nesse aumento de 7 de dezembro, que foi o que a gente concluiu a fiscalização no dia de ontem, nós autuamos as 7 maiores distribuidoras que fornecem aqui na Paraíba, e entre elas BR, Shell, Vale, Ipiranga, todas as grandes, Petrox, todas as grandes. Nós autuamos todas porque sempre, inclusive nós temos isso apurado formalmente numa comissão processante que nós estamos levando a efeito junto com o PROCON estadual, de que em caso de aumento de preço oficial anunciado pela Petrobras, o sistema, na mesma hora que é anunciado, mesmo antes de entrar em vigor, o sistema bloqueia, ou seja, os postos não conseguem comprar e no dia seguinte já amanhece com preço diferenciado. No dia 6, a Petrobras anunciou a redução de 20 centavos no valor da gasolina e 40 centavos no diesel. No dia 7, essa redução passou a vigorar e apenas 10 dias depois as distribuidoras passaram a vender o combustível para os postos com um valor menor. Então a gente foi para cima, aplicou multas, são multas muito mais pesadas do que o posto, porque obviamente elas atingem um número muito maior de consumidor, porque uma única distribuidora fornece combustível para 30, 40 postos aqui na capital. Então esse é o ponto. Com relação à punição, o PROCON tem sido cada vez mais duro e mais eficaz, inclusive na cobrança dessas multas. A questão é que nós estamos de braços atados para além da penalidade administrativa, entendeu? A gente consegue encontrar irregularidade através da fiscalização, aplica-se a multa, às vezes aplica-se a multa até certo tempo, quando o assunto não está mais na mídia, como é esse caso da apuração da redução do dia 7 de dezembro. Ninguém estava falando mais sobre o tema, mas nós precisamos de quase um mês para concluir a análise de toda a documentação fiscal apurada, constatar as irregularidades e aplicar as multas. Falta uma união de forças em relação a isso, porque o PROCON está aqui na ponta, tratando direto com o consumidor de algo que é um problema, né, na prática nacional, que envolve grandes distribuidoras, poderia ter envolvimento de outros órgãos para isso, ter um fim, efetivamente? Poderia e deveria, né? Nós, na verdade, temos um Ministério da Justiça, uma Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que no ano passado até nós fizemos algumas ações de âmbito nacional, com a inclusão de todos os PROCONs no mesmo dia, que foi chamada Operação Petróleo Real. Nós atuamos nesse sentido em conjunto com o governo federal e com o governo estadual. Mas enquanto isso não é possível, não se torna efetivo na prática, nós do PROCON Municipal de João Pessoa, juntamente com a doutora Kessia Liliane do PROCON Estadual, a gente já tem atuado, no mais das vezes, de forma conjunta, unificada, de forma a tentar dar uma solução institucional para o problema. É difícil para o consumidor entender por que o valor do combustível é tão caro e, por alguma razão histórica, se enraizou o conceito de que o PROCON tem poder para determinar essa redução ou para ditar qual é o valor do combustível correto a ser cobrado. Nós não só não podemos, como não temos a capacidade, não entendemos como que isso seja algo interessante.
A padronização de preço, ela é a pior coisa que pode acontecer na capital. Na capital não, em qualquer tipo de comércio, em qualquer tipo de ramo empresarial. A concorrência ainda é a melhor forma de você conseguir melhores serviços, melhores produtos e melhores preços. Pois é, mas interrompendo o senhor rapidamente, Por favor. Nessa questão da concorrência, o PROCON de João Pessoa no ano passado, com o PROCON de Cabedelo, de Bahia, do próprio estado, começaram a investigar a possibilidade de cartel nas distribuidoras de combustível aqui na Paraíba. O que deu essa investigação? No que foi concluído? Não temos ainda uma conclusão. Inclusive está agendado para, sem ser a próxima terça-feira a outra, a apresentação do relatório final dessa comissão processante para apurar irregularidades de ordem anticoncorrencial nas distribuidoras. Acho que vem uma coisa muito impactante. Nós tivemos resultados muito interessantes que podem trazer consequências muito interessantes, bacanas para o futuro do mercado aqui na Paraíba. As pessoas têm razão daquela operação 274, as pessoas têm a ideia de que há cartel nos postos em João Pessoa. Depois de melhor conhecer internamente como funcionam as coisas aqui em João Pessoa, eu sempre digo, não precisa ter cartel. Tem poucos grupos, poucos empresários que dominam 70% do mercado. Que tem 70% dos postos são deles. Então você não precisa, se você tem de 100 postos, você tem 40, você dita o preço do mercado sem precisar se combinar com mais ninguém. É você com você mesmo, entendeu? Só que no caso dos postos, ainda há uma concorrência porque sempre tem um posto ou outro autônomo, ou mesmo grandes redes que decidem se o preço sobe ou se o preço desce, e isso acaba levando por arrasto os demais concorrentes. Agora, nas distribuidoras, isso é muito maléfico, muito. Por quê? Normalmente, os postos são vinculados às distribuidoras. Então, se você é um posto de uma distribuidora X, você só pode comprar combustível a ela. Então, se ela retarda o repasse da redução ou bloqueia a compra antes do aumento ou coisas do tipo, você está vinculado àquilo ali. Se elas se juntam e são apenas 13 distribuidoras aqui que fornecem para Paraíba, e dessas 13, na verdade, 4 dominam o mercado completamente, com 80% do combustível fornecido. Então essas 4, elas ditam as regras de mercado, usam do seu poderio econômico para promover não só a cartelização, como a padronização de procedimentos, essa questão dos bloqueios, da forma de compra, do aumento imediato, do repasse retardado das reduções. Tudo isso fica muito mais fácil de fazer quando você negocia entre 4 e 5. 110 postos na capital, mais de 500 no estado, se torna um pouco mais difícil. Por isso que eu vou repetir 1000 vezes se for necessário. Consumidor, pesquise, abasteça no posto mais barato da sua região, da região do seu trabalho. Nós do PROCON Municipal de João Pessoa fazemos pesquisa todas as semanas, exatamente para propiciar ao consumidor em cada região da cidade saber qual o posto que oferece o melhor preço. Essa ainda é a melhor forma de regular o preço dos mercados. No que tange à atuação do PROCON, estaremos firmes sempre nessa fiscalização, autuando, multando, ainda que o resultado na opinião pública não chegue, mas o resultado prático, que a gente tem conhecimento do mercado, das pesquisas semanais, ele efetivamente acontece. O PROCON divulga a lista dos postos autuados, das distribuidoras também que já foram multadas? Nós temos por regra, não só no mercado de combustíveis, quanto em todas as ações do PROCON, de divulgar a lista dos autuados tão somente quando acaba o processo. Por quê? Isso é uma regra, inclusive, estabelecida pela Senacom, pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Muitas vezes nós vamos lá, encontramos uma irregularidade e autuamos, multamos uma empresa. E aí a empresa vem, por exemplo, um posto. Ele aumentou injustificadamente no começo do ano o preço, nós fomos lá, constatamos isso e aplicamos a multa. Aí ele vem com a defesa dele, mostrando que a distribuidora passou para ele esse aumento e que ele não teve que fazer, ou ele repassava, porque não foi culpa dele. Então nós anulamos essa multa
e aplicamos a multa na distribuidora. Se nós tivéssemos divulgado inicialmente a multa aplicada àquele posto especificamente, nós estaríamos fazendo uma contra-propaganda, uma propaganda negativa dessa empresa que mostrou-se regular nas suas ações. Por isso que a gente divulga, inclusive, esse resultado da comissão processante das distribuidoras, todos serão divulgados. Essa lista de empresas que foram multadas em razão da redução do dia 7 de dezembro, todos serão divulgados porque os processos já foram devidamente instruídos e concluídos. Há previsão para a conclusão desse trabalho? A previsão é que na terça-feira, se essa que vem a outra, a gente vai votar, digamos assim, o relatório final dessa comissão. Em ele sendo aprovado, nós já divulgaremos, faremos uma coletiva na quarta-feira, tendo qualquer ajuste a ser feito na semana seguinte. Secretário, a gente está entrando em um novo ano, eu queria que você fizesse um balanço do ano de 2022. Foi um ano que teve mais flexibilizações, o retorno de atividades no comércio, mudança no comportamento do consumo de uma maneira geral. O que é que o PROCON de João Pessoa recebeu de maior demanda? Continua sendo relacionado à telefonia, aquelas reclamações tradicionais? Na verdade, telefonia e concessionários de serviço público em geral sempre vão ser, pelo volume de clientes, sempre vão ser as campeãs de reclamação. Às vezes nem é somente a falta na qualidade daquele serviço em si, mas é pelo volume. Todo mundo tem um celular, então o volume de pessoas que utilizam o serviço faz com que o número de reclamações aumente. O ano de 2022 foi um ano muito interessante para quem atua à frente de órgãos de proteção e defesa do consumidor, porque ele foi um ano que foi um ano de saída da pandemia, o ano que nós voltamos de fato, porque 2021 teve idas e vindas relacionadas à pandemia do coronavírus, mas em 22 a gente efetivamente conseguiu voltar um pouco à situação anterior à pandemia, porém não igual era antes. As relações hoje comerciais, elas se dão de forma cada vez, numa velocidade impressionante, inclusive, cada vez mais de forma remota, não presencial. Isso torna tudo muito mais sensível. Por que eu falo isso? Uma coisa é você ir até uma loja, pegar um celular, abrir, testar, olhar, ver se interessa, se lhe agrada e tomar a decisão de comprá-lo. Outra coisa é se você comprar pela internet sem ler detalhadamente as configurações, sem observar propriamente se o site é confiável, se não é, se há a possibilidade de assistência técnica no local da sua residência. São vários pormenores que a conversa presencial facilita e que a transação através do e-commerce dificulta. Isso, ao mesmo tempo, levou a um boom de empresas informais vendendo produtos muitas vezes de qualidade duvidosa através das redes sociais. O que mais a gente recebe no PROCON hoje são pessoas que ou levaram golpe, ou compraram produtos e não receberam, ou tiveram problemas nos produtos, na qualidade dos produtos depois de receber. Tudo isso porque nós fomos jogados no comércio eletrônico sem estarmos preparados para isso. Obviamente que mesmo antes da pandemia, esse volume de transações por meios digitais já vinha numa crescente, só que na pandemia ele deu um boom e a população, a sociedade talvez não estivesse ainda totalmente preparada para atuar nesse meio de transação. E isso leva a consequências, a problemas que acabam por desaguar, seja no PROCON, seja no próprio Poder Judiciário. Eu sempre repito, com as facilidades do mundo moderno, vem também as responsabilidades para análise e investigação antes de efetuar uma transação. Nós temos ferramentas inúmeras, inclusive na internet, inclusive através do WhatsApp do PROCON, para que você pesquise e consulte qualquer empresa, qualquer vendedor informal, qualquer tipo de produto, pesquisa, pergunta, ficou na dúvida, entre em contato com o WhatsApp do PROCON, nossa equipe está pronta para responder isso. Quando foi agora na Black Friday, no final de novembro, foi um show de gente caindo em golpes pela internet, mas foi um número muito grande.
em razão de ofertas mirabolantes, em razão do consumidor ainda acreditar ser possível que um produto que custa R$1.000 possa ser vendido por 50, por 70, por R$80. Então são esses detalhes do dia a dia que com o tempo certamente todo mundo vai ficar, digamos, escaldado com relação a essas problemáticas, mas que ainda estamos vivendo o processo de transição e em razão disso muitos problemas dos tempos modernos chegam até o PROCON e no ano de 2022 principalmente. Secretário, a gente vai ter outras oportunidades de falar bastante sobre o direito do consumidor, nosso tempo está acabando, mas eu queria perguntar sobre o aspecto mais político, né? O senhor participa de uma gestão municipal comandada pelo prefeito Cícero Lucena, que vai para uma disputa de reeleição, e o PROCON sempre foi visto como uma vitrine política mesmo. Inclusive, nós tivemos anteriormente Elton René, que foi vereador por diversas vezes e sempre teve essa vitrine do PROCON. O senhor tem alguma pretensão política em disputar eleições municipais aqui em João Pessoa como vereador, ou até mesmo em Cabedelo, onde o senhor também é bastante conhecido e tem influência política? Daniel, na verdade, minha pretensão de vida é morrer advogado. Então, eu aceitei o encargo de assumir o PROCON a convite, do qual eu tenho muito orgulho, a convite do prefeito Cícero Lucena, porque era na área jurídica. Então, eu não preciso, até preciso repetir isso incansavelmente em razão do histórico do órgão que sempre foi voltado para essa... Minha missão no PROCON é deixar meu legado técnico e meu legado social, porque nós, desde que assumimos, estamos dando uma cara mais social ao PROCON, com vários programas inéditos, como o PROCON Solidário, PROCON Vai às Aulas, da gestão, mas a política eleitoral diretamente, de botar meu nomezinho para ser votado, não faz meu perfil, não faz meu estilo, e eu quero continuar trabalhando muito para deixar a minha marca na gestão do PROCON, junto com o prefeito Cícero Lucena. Trabalharemos incansavelmente pela reeleição dele quando chegar o momento, mas eu pessoalmente não estarei nem nessa disputa, nem em qualquer outra eleitoral. Roger Guerra, secretário do PROCON de João Pessoa, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan João Pessoa. Muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui. É sempre muito bom estar passando esses esclarecimentos e orientações à sociedade.